O toque do aparelho celular quebrando o silêncio absoluto da madrugada foi o primeiro sinal de que minha vida estava prestes a desmoronar. Eram exatamente 3 e pouco quando o dispositivo sobre o móvel de madeira começou a vibrar sem parar. Atendi com a mente nublada, tentando situar onde eu estava, quando uma voz carregada de pânico e pressa surgiu do outro lado da linha. Ela alegava que o pagamento foi negado pela operadora em uma casa noturna e exigia que eu fizesse um Pix de R$ 2.000 naquele instante. Segundo seu relato desesperado, o grupo inteiro estava retido e ninguém sairia dali sem quitar aquele débito. Naquele segundo, algo dentro de mim simplesmente travou. Não senti medo, senti uma estranheza profunda. O tom de voz não condizia com um simples contratempo financeiro. Respirei fundo, mantive a compostura e sugeri que ela buscasse auxílio com o próprio pai. Antes que qualquer protesto fosse feito, encerrei a chamada. Mudei de posição na cama e tentei retomar o sono, convencido de que era apenas mais um drama teatral noturno. Contudo, a escuridão reservava mais surpresas. Ao amanhecer, fui despertado por uma notificação muito mais grave. Era um oficial de justiça falando de uma unidade policial. A partir desse telefonema, cada pilar da minha existência foi derrubado. Tentarei ser breve e direto, pois esse relato desafia a lógica, mas preciso fundamentar os fatos para que você compreenda a gravidade da situação. Chamo-me Marcos. Cheguei aos 30 anos e ocupava o posto de noivo da Ashley, que tem 27. Nosso compromisso oficial já durava 8 meses naquela época. Mesmo com a aliança no dedo, não dividíamos o mesmo teto. Essa foi uma exigência minha desde o princípio. Sempre nutri a convicção de que coabitar é um passo decisivo demais para ser dado sem a plena certeza de sintonia fina. Eu pretendia observar nossa convivência de perto antes de firmar qualquer compromisso imobiliário legal. Hoje, revisitando o passado, percebo que essa foi a escolha mais sensata da minha trajetória. Minha ex-companheira residia em um imóvel dividido com colegas, a 20 minutos de distância da minha moradia. Mantínhamos uma dinâmica agradável. Compartilhávamos os dias de descanso e saídas frequentes, mas preservávamos nossa individualidade e espaço privado. Ao menos, essa era a ilusão em que eu depositava minha confiança. Olá, pessoal! Antes de prosseguirmos com os detalhes, peço que se inscrevam neste espaço, deixem seu apoio e divulguem este conteúdo. Isso é fundamental para mantermos o canal ativo com relatos reais. Agradeço imensamente. Retomando o fio da meada. Primeiramente, é vital que você entenda quem era a mulher que eu planejava desposar, ou a máscara que ela sustentava, pois foi ali que a engrenagem começou a falhar. Ela alegava pertencer a uma linhagem familiar abastada, porém, dizia ter sido deserdada pelos genitores há cerca de 2 anos. Sempre que eu buscava aprofundar no motivo desse rompimento, as justificativas eram nebulosas. Ela descrevia os pais como figuras opressoras que não suportavam sua sede de liberdade. Eu escolhi acreditar naquela narrativa de independência. Ela atuava no setor de publicidade digital, com rendimentos anuais que pareciam razoáveis. O entrave era que sua rotina de consumo ignorava completamente sua realidade bancária. Ela gastava recursos como se possuísse o triplo do faturamento real, portava-se sempre com acessórios de luxo, vestimentas de grife e frequentava estabelecimentos gastronômicos que eu só visitava em datas comemorativas raras. Aquilo gerava um desconforto crescente em mim, pois já vínhamos de meses de atritos por questões monetárias. Na visão dela, cabia a mim o papel de provedor das extravagâncias. Era a função de um parceiro ideal, segundo suas palavras. No entanto, jamais ocultei minha origem. Sou técnico especializado em climatização industrial de grande porte. Tenho uma remuneração digna que garante conforto, mas nada que suporte o luxo desenfreado de terceiros. Fui transparente sobre meus limites desde o primeiro encontro. O fator que realmente envenenou nossa relação foi o círculo de amizades dela. Ela orbitava um grupo de 4 mulheres unidas desde o período acadêmico. Todas estavam vinculadas a homens de altíssimo poder aquisitivo. Dedicavam os dias a ostentar aquisições caras e viagens internacionais em redes sociais, tratando o supérfluo como necessidade básica. Constantemente, exerciam uma pressão psicológica para que ela mantivesse aquele ritmo. A realidade financeira dela era oposta, mas as supostas amigas ignoravam isso deliberadamente. Eram influências nocivas, propondo roteiros turísticos caríssimos para vinhedos isolados ou cassinos em Nevada.
passeios que drenavam milhares de dólares de cada participante. Quando ela manifestava falta de verba, recebia críticas ácidas sobre como sua vida era medíocre por precisar trabalhar. Alertei diversas vezes que aquelas pessoas não eram aliadas verdadeiras. Quem gosta de você não te empurra para o precipício do endividamento por status, mas ela estava obcecada em não ser excluída da elite social, mesmo que isso custasse sua saúde financeira total. Faltando 3 semanas para o colapso, uma dessas conhecidas, vamos chamá-la de Lauren, anunciou noivado com um executivo do setor bancário. Promoveram um evento suntuoso no coração da metrópole. Bebidas premium, gastronomia de elite, tudo no nível mais elevado possível. O custo daquela festa superava o valor de mercado de um automóvel popular médio. Naquela noite senti repulsa pelo que presenciei. Não era uma celebração de união, mas uma arena de competição. Disputavam quem exibia a joia mais pesada ou o destino de lua de mel mais exótico. Mulheres maduras agindo como crianças mimadas, ostentando fortunas que não construíram. Ela passou o evento visivelmente frustrada. Usava um traje emprestado e sentia-se pequena diante das etiquetas famosas das outras. Reclamava o tempo todo sobre a sorte da amiga em ter um homem que financiasse aquele teatro. Foi ali que notei o perigo iminente. Eu não era mais um companheiro de vida para ela, mas um parâmetro de comparação com os maridos ricos. Deixei de ser humano e virei um cifrão insuficiente. Nos dias seguintes, as indiretas sobre o anel de noivado tornaram-se ataques diretos. A peça que eu ofereci era sóbria, um diamante legítimo que respeitava nosso orçamento e foi escolhido com afeto. Para o padrão dela, era algo invisível. Ela exibia fotos da joia de Lauren, algo colossal que custaria uma pequena fortuna. Encerrei aquela discussão prontamente. Reiterei que nossos limites já estavam traçados. Fui enfático ao dizer que, se o objetivo dela era rivalizar com herdeiros, o noivado com um trabalhador comum foi um erro de cálculo. Ela tentou se esquivar, dizendo que apenas desejava sentir-se valorizada. Mas eu ouvi. Escutei diálogos dela com as amigas menosprezando meu presente e manifestando vergonha de usá-lo em público. 2 semanas depois, surgiu o ultimato. Ela comunicou, sem consultar, que a despedida de solteira ocorreria em Miami. Já havia coordenado logística, hospedagem em resorts e festas em barcos. O investimento seria de 3 mil por cabeça. Dei risada, achando que era um delírio passageiro. Questionei a origem dos fundos. Ela respondeu prontamente que as amigas estavam ajudando e que eu deveria arcar com a parte dela como um bônus de noivado. No somatório, 6 mil, pois ela pretendia incluir a irmã na conta. Foi ali que estabeleci meu limite final. Gastar essa quantia em um feriado de futilidade enquanto deveríamos planejar um futuro? Recusei. Avisei que, se ela fizesse questão daquela viagem, teria que bancar com os próprios recursos. O embate que se seguiu foi o mais amargo de nossa história. Fui rotulado de mesquinho e sabotador de sonhos. Ela alegou que um homem apaixonado faria qualquer sacrifício para ver sua mulher brilhar. Disse que eu a estava expondo ao ridículo de parecer pobre perto das colegas. Naquele ponto, entendi que a questão ultrapassava o dinheiro. Algo sombrio estava para emergir. Antes da explosão final, nossas diretrizes financeiras estavam claras. Debatemos sobre compatibilidade antes de qualquer anel. Fui cristalino ao dizer que não me arruinaria para sustentar aparências. Coloquei o xeque-mate, ou a viagem, ou o noivo. Eu não seria o fiador de ambos. Ela saiu enfurecida, bateu a porta e desapareceu por 72 horas, sem rastros ou avisos. Soube depois que se refugiou na casa de uma cúmplice, Renata, e que ambas tramaram como viabilizar o passeio de qualquer maneira. Quando ela retornou, portava uma serenidade artificial. Anunciou que o pai havia cedido e pagaria tudo, sob a promessa de maior juízo financeiro futuro. A história não fechava. Se ela estava cortada da família, por que esse auxílio repentino? Mas pensei, se o ônus não é meu, não me cabe julgar. Talvez assim o foco voltasse para o que realmente importava. O embarque ocorreu no fim do mês, rumo a um resort de luxo em South Beach. Na quinta, ela partiu com bagagens repletas de itens caros. Exibia uma euforia que eu não via há tempos. Antes de decolar, já postava brindes em primeira classe, algo totalmente fora do suposto acordo com o pai. Meu instinto me alertou. Naquela noite, vi registros de jantares onde apenas as entradas custavam meu orçamento mensal de alimentação. Na sexta, eram bangalôs exclusivos com custos diários exorbitantes.
No sábado, desfiles de sacolas de marcas internacionais. Eu me mantive em silêncio. Tecnicamente, o dinheiro não era meu, mas a conta não fechava. Ou o pai era um magnata oculto, ou ela estava cavando uma cova onde eu seria jogado em breve. Na noite de sexta, recebi uma imagem dela em uma balada de cobertura, cercada de bebidas que custam fortunas. Ela parecia em transe. Eu senti apenas preocupação. O sábado foi uma escalada de gastos. Almoços em iates, compras compulsivas. O perfil dela parecia o de uma bilionária. Na madrugada de domingo, o celular não parou. Chamadas ignoradas pelo modo silencioso. Até que, às 3 e pouco, atendi. O ambiente era barulhento, ensurdecedor. Ela gritava ao telefone, implorando por dinheiro imediato. O cartão foi bloqueado, a despesa era monumental e a segurança ameaçava levar o caso às autoridades. Ela exigia $2.000 agora. Perguntei sobre o patrocínio do pai. A mentira desmoronou. O pai só pagou o básico. O restante foi no crédito pessoal. Tudo era uma fantasia financiada por juros. A conta total passava de $8.000. O que me feriu foi a audácia de esperar que eu resolvesse sua irresponsabilidade na calada da noite. Respirei fundo e disse: procure seu pai. Ela chorou, implorou, mas eu sabia que a verdade tinha vindo à tona. Desliguei. Naquela ligação, vi a face real da mulher com quem eu ia casar. Voltei a dormir por puro esgotamento emocional. Sabia que ceder seria meu fim. Ao acordar, vi o rastro de desespero no meu aparelho, mensagens de ódio e súplicas. Perto das 11, um oficial de Miami ligou. Ela estava detida. Acumularam dívidas, houve agressividade com agentes e o desfecho foi a cela. O sargento pediu $1.000 de fiança, além dos 8.000 devidos ao local. Respondi que não pagaria um centavo, ela que lidasse com suas escolhas. O silêncio do policial demonstrou seu espanto. As amigas dela começaram a me bombardear com ofensas. Chamaram-me de abusivo e frio. Retruquei que se eram tão unidas que usassem suas fortunas para tirá-la de lá. À tarde, o pai dela ligou. Estava a caminho de Miami. Ele tentou me culpar por abandonar a filha. Questionei se ele sabia da mentira sobre o pagamento da viagem. Ele suspirou. Revelou que não a sustentava há anos. Ashley havia torrado todas as suas economias e estava com uma dívida oculta de $40.000 em cartões. O passeio em Miami adicionou mais 20.000 ao buraco. $60.000 de dívida que seriam transferidos para mim no matrimônio. Ela me via como um bote salva-vidas financeiro. O pai admitiu que tentou ensinar limites, mas era tarde. Desliguei e encarei o vazio. Tudo fazia sentido agora. As sugestões de locais caros, as compras em promoção que eram, na verdade, parcelamentos infinitos. Ela ligou do aeroporto, chorosa, pedindo perdão e falando em superação mútua. Interrompi e terminei tudo. Ela alegou pressão social, medo de parecer inferior. Eu respondi que ela preferia o status à honestidade. Bloqueei seu contato e empacotei seus pertences. Senti um alívio indescritível. No dia seguinte, ela surgiu em minha porta, implorando para não jogarmos o futuro fora. Entreguei suas caixas. Disse que não amava uma mentirosa. Ela me chamou de frio por causa de dinheiro. Eu disse que terminava por falta de valores. Fechei a porta para salvar meu futuro. Hoje, ela vive com os pais, desempregada e com uma dívida que beira os 70.000. O pai tenta negociar os prejuízos legais. Eu sigo focado em minha casa própria, livre de fardos alheios. Escapei de uma armadilha que me levaria à falência. Se você nota sinais de descontrole no seu parceiro, não ignore. O casamento não cura irresponsabilidade. Ele a potencializa. O que parecia o fim do meu sonho foi, na verdade, o início da minha liberdade. O que você faria? Ajudaria ou seguiria meu exemplo? Comente abaixo. Se essa história te ajudou, curta e compartilhe. Sua jornada para a verdade começa com um limite bem traçado. Proteja sua paz e seu patrimônio das mentiras alheias. Fique atento aos sinais antes que o telefone toque às 3 da manhã. Obrigado por ouvir meu relato e até a próxima história de superação e realidade crua.